Por que idosos não devem comer rápido após os 60 anos? Se você tem mais de 60 anos, há um hábito aparentemente inofensivo que pode estar acelerando seu envelhecimento, enfraquecendo seu intestino e roubando seus dias de saúde e energia. E o pior é que quase ninguém fala sobre ele. Comer rápido. Sim, o simples ato de engolir a comida com pressa, sem mastigar direito, tem causado problemas sérios em milhares de idosos. Uma pesquisa recente revelou que a maioria das pessoas acima dos 60 anos continua comendo como fazia na juventude, sem perceber que o corpo muda, a digestão desacelera e os riscos aumentam. Comer depressa, principalmente nessa fase da vida, não é apenas um hábito ruim, é um veneno silencioso. E se você sente azia, inchaço, intestino preso, dor no estômago ou até dificuldade para dormir, pode ser que tudo esteja começando na sua boca. Ou melhor, na velocidade com que você mastiga. A verdade é que muitos idosos têm pressa até na hora de comer. Às vezes por ansiedade, outras por solidão. Alguns dizem que perderam o prazer em se alimentar. Outros apenas não têm paciência, mas o preço dessa pressa tem sido alto. O intestino sofre, o coração se desgasta, a mente fica mais lenta e aos poucos surgem dores que não existiam antes, cansaços sem explicação, inflamações constantes. Tudo isso porque o corpo já não consegue absorver os nutrientes como deveria. É como tentar regar uma planta jogando um balde d'água de uma vez. A terra não absorve, a raiz não aproveita e a planta murcha. O corpo humano funciona da mesma forma. Quando você come devagar, mastigando bem, cada célula do seu organismo recebe um pouco mais de vida. Quando engole tudo correndo, o que deveria curar passa a ferir. Por isso me diga nos comentários de que cidade você está falando. E escreva a frase: minha saúde é prioridade. É nessa escolha que começa a sua transformação. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio observa seus caminhos e reflete antes de agir. E a forma como você se alimenta também revela o quanto você valoriza a sua vida. Vamos continuar. Agora que você sabe o perigo escondido na pressa de comer, eu preciso te mostrar o que acontece dentro do seu corpo quando esse hábito vira rotina. O que realmente acontece no corpo? Quando você come rápido, quando a comida entra depressa demais pela boca, o estômago é forçado a lidar com pedaços grandes e mal triturados. Isso exige mais esforço, mais ácido, mais energia. O que deveria ser um processo suave e eficiente se transforma em uma batalha interna. O estômago tenta compensar o trabalho que a boca não fez, e esse esforço exagerado gera desconfortos como azia, refluxo e má digestão. Mas o problema não para aí. A digestão apressada compromete a absorção dos nutrientes. Vitaminas, minerais e compostos essenciais acabam passando direto, sem serem plenamente aproveitados. A mastigação é o primeiro passo de um processo delicado. É nela que começa a liberação de enzimas digestivas importantes. Quando ela é ignorada, o pâncreas e o fígado precisam trabalhar dobrado. O corpo entende que há uma ameaça e aciona o sistema de alerta. A produção de hormônios do estresse aumenta. Esse estado constante de tensão afeta até o funcionamento do coração. Além disso, a velocidade da refeição mexe com o sistema nervoso. Comer rápido ativa o sistema simpático, aquele que prepara o corpo para lutar ou fugir. Já comer devagar aciona o sistema parasimpático, que promove o relaxamento e a regeneração. Ou seja, mastigar com calma não só melhora a digestão, como também tranquiliza a mente e reduz a pressão arterial. Comer rápido é como manter o corpo em estado de guerra na hora em que ele deveria estar em paz. Outro ponto crítico é a saciedade.
O cérebro precisa de tempo para reconhecer que o corpo está sendo alimentado. Quem come depressa costuma exagerar nas porções e termina a refeição ainda com fome. O resultado é o ganho de peso, o descontrole da glicemia e o acúmulo de gordura no fígado e no abdômen. Isso afeta o equilíbrio do intestino, inflamando silenciosamente o corpo inteiro. Por trás de dores nas articulações, cansaço constante e dificuldade para dormir, muitas vezes está um hábito simples, mas devastador: mastigar mal. Tudo começa ali, no prato, na forma como você decide alimentar seu corpo. Porque não é apenas sobre o que entra, mas sobre como o corpo recebe. E se ele não estiver preparado, até o melhor alimento pode se transformar em um peso. E foi justamente isso que um paciente me contou no consultório, quando percebeu que sua saúde estava piorando mesmo comendo o que ele achava que era saudável. O caso do seu Altamiro. Comer devagar salvou meu coração. Seu Altamiro chegou ao consultório dizendo que estava cansado de tomar remédios. 71 anos, viúvo, morando sozinho, pressão alta, gordura no fígado, dores constantes no estômago. Tinha começado a evitar as refeições. Dizia que tudo fazia mal. Mas quando sentei com ele para entender a rotina, percebi que o problema não era exatamente o que ele comia, e sim como ele comia. Durante anos, Altamiro manteve o costume de engolir a comida em poucos minutos. Fazia isso desde os tempos em que trabalhava na construção civil, onde o almoço era corrido e silencioso. Esse hábito atravessou a aposentadoria, o luto, os anos que vieram. E mesmo depois de começar a se alimentar melhor, seus sintomas continuaram. Porque o corpo dele já não acompanhava a pressa da juventude. Orientei Altamiro a fazer um único ajuste: comer mais devagar. Pedi que ele mastigasse cada garfada por pelo menos 20 segundos. Colocasse o talher na mesa entre uma e outra. Respirasse antes de continuar. Nenhuma mudança radical na alimentação, apenas uma mudança no ritmo. 2 semanas depois, ele voltou. Era outro homem. Disse que as dores haviam sumido, que dormia melhor, que a pressão tinha baixado. E o mais surpreendente, começou a comer menos sem perceber, sentindo-se mais satisfeito com porções menores. Disse que o intestino antes travado agora funcionava todo dia como um relógio. A energia, que andava sempre baixa, parecia ter voltado. Altamiro descobriu que comer devagar não é frescura, é sabedoria. É dar ao corpo a chance de processar, absorver, restaurar. Disse com os olhos marejados que fazia tempo que não se sentia bem assim. Voltou a caminhar pela manhã. Reencontrou amigos da antiga rua e até começou a preparar suas próprias refeições com mais carinho. O mais bonito foi quando ele olhou para mim e disse: "Eu achei que estava doente por dentro, mas era só a minha pressa que estava me machucando. A verdade é que às vezes o corpo não precisa de mais remédios, precisa de mais tempo. Tempo para mastigar, tempo para digerir, tempo para viver. E isso começa no prato, com calma e atenção. Porque quem aprende a comer devagar redescobre o sabor da saúde. A ciência confirma: comer rápido aumenta o risco de morte precoce. A história do seu Altamiro não é um caso isolado. A ciência tem comprovado com cada vez mais clareza aquilo que a experiência clínica já mostra há anos. Comer rápido não é apenas um hábito ruim, é um fator de risco real, medido, estudado e publicado por pesquisadores do mundo inteiro. Um estudo feito pela Universidade de Hiroshima, no Japão, acompanhou mais de 1.000 voluntários durante 5 anos. O resultado foi direto. Quem comia rápido tinha mais que o dobro de risco de desenvolver síndrome metabólica, um conjunto de condições que inclui pressão alta, açúcar elevado no sangue,
acúmulo de gordura abdominal e colesterol desregulado. E mais do que isso, essas pessoas apresentaram maior propensão a doenças cardíacas, diabetes e até derrames. Outra pesquisa publicada pela Universidade de Harvard reforçou essa conclusão. Pessoas que mastigam mal e comem depressa têm maior chance de engordar, mesmo sem aumentar a quantidade de comida. Isso acontece porque o corpo, sem tempo para processar os sinais de saciedade, continua pedindo mais alimento. E a balança responde com números cada vez maiores. Comer rápido também interfere na flora intestinal, responsável por parte da imunidade e do equilíbrio do corpo. Uma digestão apressada altera o pH, prejudica a ação das bactérias boas e aumenta a inflamação silenciosa, aquela que não aparece em exames, mas corrói o organismo de dentro para fora. É essa inflamação que, com o tempo, abre as portas para doenças autoimunes, dores nas articulações, cansaço crônico e até falhas de memória. A ciência, portanto, confirma o que muitos ignoram. O ritmo da mastigação está diretamente ligado à qualidade da saúde, especialmente depois dos 60 anos, quando o corpo já não responde da mesma forma e qualquer excesso pode cobrar um preço alto. É por isso que muitos idosos, mesmo tentando se alimentar melhor, não conseguem melhorar seus exames. O erro está no tempo, não no alimento. Comer devagar é um cuidado que vai além da mesa. É uma decisão que protege o coração, equilibra o sangue, acalma o cérebro e oferece ao corpo a chance de se renovar. O que parece pequeno, na verdade, faz toda a diferença. E quando a ciência diz isso, não é mais apenas uma sugestão, é um alerta. Os 5 males mais comuns, causados por quem mastiga depressa. Entre os inúmeros efeitos que a pressa ao comer provoca no organismo, alguns aparecem com mais frequência e intensidade, principalmente entre os idosos. E quase sempre são tratados como problemas isolados, quando na verdade são consequências de um mesmo hábito. O primeiro deles é o refluxo. Ao engolir pedaços grandes e mal mastigados, o estômago precisa liberar mais ácido para tentar quebrar os alimentos. Esse excesso pressiona a válvula que separa o estômago do esôfago, fazendo o conteúdo voltar. É daí que surgem a queimação no peito, o gosto amargo na boca e a tosse após as refeições. O segundo mal é o aumento da glicose no sangue. Comer rápido impede que o corpo libere os hormônios da saciedade a tempo. A pessoa consome mais do que precisa e o excesso de glicose começa a se acumular. Isso não apenas agrava quadros de diabetes, como acelera o ganho de gordura visceral, aquela que envolve órgãos como fígado e pâncreas. O terceiro é a constipação intestinal. A mastigação insuficiente prejudica a ação das enzimas digestivas. O intestino, sobrecarregado por alimentos mal digeridos, reduz os movimentos naturais de evacuação. O resultado é o intestino preso, sensação de inchaço, gases e dores abdominais constantes. O quarto mal é a inflamação crônica. A digestão incompleta gera resíduos que fermentam dentro do corpo, alteram o ambiente intestinal e inflamam os tecidos. Essa inflamação silenciosa é uma das principais causas de dores articulares, fadiga persistente, resistência à insulina e envelhecimento precoce. E, por fim, o quinto efeito comum, a queda na produção de serotonina. Mais de 90% da serotonina, o hormônio da alegria e do bem-estar, é produzido no intestino. Quando a digestão é comprometida, essa produção cai. E com ela surgem irritabilidade, ansiedade, tristeza sem motivo. Comer rápido, nesse caso, não afeta apenas o corpo, mas também o estado emocional. Se você quer reverter esses danos e fortalecer sua saúde de dentro para fora, o caminho passa pela sua mesa.
E o que você come pode curar ou adoecer, dependendo de como seu corpo o recebe. Por isso, preparei um guia completo com receitas pensadas para melhorar a digestão, reduzir inflamações e restaurar o intestino. São combinações inteligentes, naturais e eficazes, ideais para quem já passou dos 60 e quer recuperar energia, leveza e bem-estar. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse guia pode transformar sua rotina, começando pelo prato. Os 4 princípios da mastigação consciente, após os 60. Ao contrário do que muitos imaginam, comer devagar não é difícil, requer apenas presença, e existem 4 princípios simples que, quando aplicados, transformam completamente a experiência de comer e os efeitos no corpo. O primeiro é a regra dos 20 segundos. Cada garfada precisa de tempo. Mastigar por pelo menos 20 segundos ativa enzimas na saliva que iniciam o processo digestivo ainda na boca. Esse tempo permite que o alimento chegue ao estômago em melhores condições, sem exigir esforço excessivo do sistema digestivo. O segundo princípio é colocar o talher na mesa entre uma garfada e outra. Esse gesto reduz o impulso automático de comer sem pensar. Quando o talher fica na mão o tempo todo, o cérebro entende que ainda não acabou. Mas ao soltá-lo, há uma pequena pausa. E é nessa pausa que a saciedade começa a se manifestar. O terceiro princípio é a respiração antes de cada novo bocado. Inspirar devagar e soltar o ar antes de levar o garfo à boca diminui o ritmo da refeição, acalma a mente e equilibra o sistema nervoso. Esse simples ato de respirar impede que a ansiedade controle a sua fome e ajuda o corpo a entrar em estado de receptividade. O quarto princípio é transformar a refeição em um ritual. Comer sem distrações, sem televisão, sem celular. Apenas você, o alimento e o momento presente. Essa consciência muda tudo. O corpo entende que está sendo cuidado. E responde melhor, com mais eficiência, menos desconforto, mais energia. Esses 4 princípios não exigem dinheiro, nem remédio, nem dieta restritiva. Exigem atenção. E atenção, depois dos 60, é um dos maiores presentes que se pode dar ao próprio corpo. O alimento certo, no ritmo certo, traz vida. E comer com pressa, mesmo alimentos saudáveis, pode se transformar em uma agressão invisível. A boa saúde não está em fórmulas mágicas, está na sabedoria das escolhas diárias. E mastigar com calma, respirar entre as garfadas, respeitar o tempo do corpo, tudo isso é um ato de respeito com a própria vida. Quem aprende a comer com consciência descobre um caminho silencioso de cura que começa exatamente ali, no instante em que decide desacelerar. A sabedoria dos povos longevos e o segredo dos centenários. Nas regiões do mundo onde as pessoas vivem mais e melhor, há algo em comum que vai muito além da genética ou do acesso à medicina. Os centenários de Okinawa, no Japão, por exemplo, fazem de cada refeição um ritual de gratidão. Eles comem em silêncio, mastigam com lentidão e valorizam cada alimento como se fosse remédio. Lá, a pressa é vista como inimiga da saúde, e a forma como se come é tão importante quanto o que se come. Na ilha de Sardenha, na Itália, os idosos almoçam juntos, sentados à mesa com calma, em comunhão. O alimento é preparado com carinho e consumido com prazer, sem interrupções, sem correria. Essa postura diante da comida não é luxo, é tradição. E é justamente essa tradição que protege o coração, equilibra o metabolismo e fortalece o vínculo entre corpo e espírito. Em Loma Linda, nos Estados Unidos, uma comunidade com alta expectativa de vida mantém o hábito de agradecer antes de cada refeição.
Essa simples atitude desacelera a mente e prepara o organismo para receber o alimento com paz. Quando o corpo está calmo, ele digere melhor. Quando está em tensão, tudo se complica. A longevidade verdadeira não está apenas nas vitaminas, mas na forma como se vive cada gesto cotidiano. E comer é um deles. Comer devagar é sinal de sabedoria. Como dizia Aristóteles, somos aquilo que repetidamente fazemos. Se você cultiva o hábito de comer com atenção, está escolhendo viver mais, com mais presença, menos dor e mais lucidez. É possível envelhecer com dignidade. Basta olhar para quem já chegou lá e seguir os passos simples que transformam a rotina em saúde. Porque os centenários não são exceções, são exemplos. E se você quer aprofundar esse cuidado, temos um guia preparado especialmente para quem passou dos 60 e deseja viver com mais leveza, menos inflamação e mais disposição. Nele, você vai encontrar receitas pensadas para melhorar a digestão, aliviar dores e fortalecer o intestino, com ingredientes acessíveis e preparos simples. O link está logo abaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você não precisa de mais pressa. Precisa de mais paz. E o caminho para essa paz começa no prato, uma garfada por vez, com atenção e carinho, porque cuidar do corpo é um ato de fé. E como diz a palavra em Eclesiastes, há um tempo certo para cada coisa. Esse é o tempo de cuidar de você.